eu posso começar que a aula hoje, ela é bastante... Tem muita coisa... Ah, tem mais gente entrando aqui. Firmino. Bom dia, Firmino. Bem-vindo à aula. Bom dia, Ito. Então, vamos... Aí, ó, mais gente entrando. Ana Júlia. Pessoal, eu quero reforçar aí que na hora que vocês estiverem entrando nos links, lembrem de colocar a série de vocês, tá? Porque a coordenação pedagógica está fazendo o acompanhamento do engajamento nessas aulas, e aí, enfim, simplifica, né, no acompanhamento essa ideia de colocar a série que vocês fazem parte. Muito bem. Vamos, então, falar do terceiro dos clássicos do Aristóteles. O Aristóteles, ele, com Platão, disputa aí os mais cobrados em vestibulares e no próprio Enem. O Aristóteles, ele tem diversas teorias e essas teorias, elas são cobradas. Por quê? Porque a partir delas é que nós vamos ter o caminhar de várias coisas dentro das ciências em geral, tanto das ciências filosóficas e principalmente das ciências naturais, principalmente da biologia, da física, porque o Aristóteles vai ser o primeiro dos clássicos aí a falar de método científico, ou seja, a falar de uma maneira de fazer ciência. E esse aspecto é um aspecto que, inclusive, hoje, né, nós chamamos atenção sobre metodologia científica, sobre maneira de fazer ciência, sobre como que a gente pode afirmar ou negar uma ideia dizendo que ela é científica. Obviamente, das construções da filosofia de Aristóteles para cá, muito mudou, né, sobre esse aspecto da ciência, mas nós vamos entender e considerar o Aristóteles o pai das ciências modernas, principalmente das ciências da natureza. Só reforçando aí, eu coloquei para vocês atividades sobre Platão, e foi a última aula, e eu vou colocar nessa semana a atividade sobre o Aristóteles. Então, vou deixar aberto também até a próxima semana de Platão e de Aristóteles aí, para dar mais tempo de vocês fazerem. Eu coloquei, inclusive, algumas questões modificadas do que já caiu no Enem, sobre Platão, porque cai bastante, e o Aristóteles também, eu vou colocar algumas questões modificadas do que cai no Enem, né? Pensando aí na perspectiva de prepará-los para responder essas provas. Então, vamos retomar aqui a ideia cronológica, né? Eu gosto de brincar com alguns exemplos para vocês entenderem aqui essa relação dos três clássicos gregos. Na imagem ao centro, vocês veem aí o busto de Sócrates. Como vocês já sabem, como já pontuei, como nós já revisamos, o Sócrates é o pai da filosofia grega, dos clássicos. Ele não escreveu nada, tudo que nós sabemos sobre ele é pelo escrito do seu discípulo, Platão. E depois de Platão, né, nós vamos ter o Aristóteles. Então, o Aristóteles, que é o terceiro dos clássicos, ele traz mais teoria. Nós vimos duas teorias principais do Platão, que são as teorias bases da filosofia de Platão, que é teoria do mundo das ideias e a teoria política, que é a chamada teoria do rei filósofo. Agora, com o Aristóteles, a gente vai ter diversas teorias explicativas do mundo e das coisas. O Aristóteles, ele tem a ideia de 144 livros, salvo engano, mas é mais de 140 livros, que são atribuídos a ele. Por que eu digo atribuídos? Porque, dadas as configurações da Grécia Antiga, e principalmente pelo aspecto do sexismo, né, mulheres não serem consideradas gente, mulher não assinava, ou ainda discípulos e escravos, né, tinha escravos que estudavam com eles, que eles não assinavam. Inclusive acontece isso hoje, viu, gente? Na universidade tem artigos científicos que a gente escreve e aí sai com o nome de professores da gente, porque se você não tem título
acadêmico, geralmente as revistas científicas não publicam, tá? Então, essa relação de mestre e discípulo ainda acontece hoje dentro das ciências, viu? Mas por que eu quero marcar aqui com vocês essa ideia? Porque esses 144 livros atribuídos a ele, nem todo é escrito por ele, né? Mas, como ele se torna aí, e por causa de uma relação política, eu vou também marcar por como que isso se deu, a escola filosófica chamada Liceu, que é a escola dele, se torna uma das mais importantes, se a não mais importante. Em alguns escritos da Renascença, vão chamar da primeira biblioteca do mundo, a escola de Aristóteles, e eu já vou explicar também por quê. Se forma, então, um grande clássico teórico da filosofia da antiguidade, o Aristóteles. E quando eu falo também, eu quero que vocês entendam que filosofia aqui era tudo. Matemática, física, química, biologia, astrologia e astronomia, porque ele também escreve coisas de astrologia, de leitura de mãos. Então, muitos dos livros dele não são republicados, outros foram excluídos por um momento chamado Idade Média, que a igreja toma conta dos textos filosóficos. Há muita conservação de textos do Aristóteles, não por parte da igreja, porque aquilo que era considerado contraditório para a igreja era excluído ou modificado pelos monges copistas, que eram os monges que copiavam os livros, eram orientados para fazer, deixar a existência cristã. A gente tem conservação dos textos do Aristóteles por parte da filosofia dos árabes, né? Os árabes também têm acesso aos textos do Aristóteles e conservam isso no período chamado de Idade Média. O Aristóteles ele vai ser tão importante que no século IX, os filósofos escolásticos, que são os filósofos que cria, né, a escola, a palavra escola, inclusive, vem de escolástico, nós vamos ver isso na próxima aula. Os escolásticos, que são cristãos, vão cristianizar o pensamento dele. Do mesmo jeito que Agostinho cristianizou o pensamento de Platão, Aristóteles é cristianizado pelo pensamento de Aristóteles. São mais marcação aqui ele não o Aristóteles não é. Pessoal, estão me escutando? Sim. Travou aqui para mim. Então, uma marcação que eu quero que façam aqui, ele não é de Atenas. E aí nós precisamos lembrar que os atenienses são xenofóbicos. O que é xenofobia? Preconceito pela origem do outro. Então, como ele vinha de uma região ali abaixo, África, a Estagira, por isso ele era apelidado de Estagirita. Estagirita porque seria a mesma coisa que a gente faz hoje por xenofobia, quando a gente chama alguém pelo seu estado de origem, né? A gente tem muito essa prática xenofóbica nas nossas relações aqui em Goiás mesmo, quando alguém é de outro estado ou de outro país, a gente referencia ele pelo seu lugar de origem de forma negativa, né? Negativista, como se o lugar de origem da pessoa fizesse ela ser inferior aos outros. E assim, ele era chamado de estagirita. Inclusive, um texto do Enem do ano passado, ou ano atrasado, trazia, não escrito Aristóteles, mas trazia escrito o filósofo estagirita, fazendo uma referência a ele, porque era como os outros filósofos se referiam a ele, o estagirita. Então, ele foi com 18 anos estudar na escola de Platão, que era a academia. E aqui é interessante isso, porque é como se você estivesse saindo da sua cidade e indo estudar, sei lá, saindo de Goiás e indo estudar na USP, em São Paulo, né, como uma universidade de referência aí. Então, Aristóteles vai estudar com Platão porque ele já tinha uma origem bastante propícia a isso. O pai dele era médico, era o Nicômaco, inclusive o filho dele vai chamar Nicômaco também, em homenagem ao pai. E ele escreve um livro depois em homenagem ao pai e ao filho, chamado Ética Nicômaco, uma obra importantíssima na história do mundo ocidental, porque ele vai definir aí os aspectos, os parâmetros sobre o que é virtude, o que é ética, né? Ética Nicômaco.
E o Aristóteles vai ser considerado, além de pai da ética, o pai da lógica, também vou falar disso nessa aula, o pai da lógica, o pai da ética, o pai das ciências naturais. Então, o Aristóteles é fundamental para vocês se prepararem para o Enem, para os vestibulares. E aí, então, ele era filho do rei, filho do médico, que era o médico do rei da Macedônia, o médico do rei Filipe II da Macedônia. E por que isso é interessante a marcação aqui? Olha só, quando Platão morre, o Aristóteles foge de Atenas, porque ele ainda, pelo preconceito, pela xenofobia, ele é perseguido para não ser o que vai dar continuidade à filosofia de Platão. Então, ele não é o que sucede Platão. Quando Platão morre, ele volta para a Estagira. Então, lá, ele é incumbido de cuidar do rei Filipe II da Macedônia. Então, ele é o tutor do filho do rei Filipe II da Macedônia, que é nada mais, nada menos do que o grande, o magnífico, o Alexandre, né? E aqui o magnífico, o grande, era como ele gostava de ser chamado, é uma ironia, porque ele era, na verdade, um mimado, um sociopata, né? O Alexandre, a mãe chamava muito ele de príncipe, o príncipezinho da mamãe, você é um grande rei, você vai ser o maior dos reis, o maior dos reis. O narcisismo dele, alimentado pela mãe, fez ele um sociopata, que ele se declarou rei em vida, depois Deus em vida, e fazia invasões nas outras cidades, que essas invasões, quando o Império Macedônio chegava, muitos já estavam ajoelhados esperando ele chegar para adorá-lo, porque senão ele matava, crucificava. Tem registro que ele crucificou 2.000 homens, estuprou todas as mulheres e crianças na frente desses 2.000 homens. Diz todas as mulheres e crianças, porque não contavam as mulheres e crianças, né? Mulher e criança nunca foi gente para a história da humanidade. É muito moderno considerar a mulher como gente, e oxalá hoje nós as consideramos gente, né? A revolução do nosso século é isso, enxergar a infância, enxergar o feminino. E Aristóteles é o que é o tutor, é o que cria o Alexandre. Então, por que essa marcação é interessante? Porque pela relação política, Alexandre faz com que, depois que ele se torna aí, né, funda várias cidades com o nome dele, ou invade cidades que eram já grandes e chama com o nome dele, chamada de Alexandrias, né, as várias cidades de Alexandre no mundo antigo, e ele vai expandir com a expansão do Império Macedônico, ele vai expandir a cultura grega para todo mundo conhecido, inclusive para culturas orientais. Então, o Alexandre, quando ele vai fazer, quando ele se torna grande, aí o Aristóteles volta para Atenas, e aí eu coloquei para vocês uma imagem do Google de como que está hoje, porque foi uma das minhas grandes surpresas quando cheguei em Atenas, foi ver que o Liceu hoje é só um sítio arqueológico. À direita aí na imagem é onde que é o Liceu, né? Agora é um sítio arqueológico, mas não tem mais nada. Era uma grande escola, e do lado de cá o jardim, né? Do lado que vocês estão vendo, do lado esquerdo, os jardins. Por quê? Eles eram considerados filósofos do jardim. Eles caminhavam nos jardins enquanto filosofavam, pessoal, vocês estão vendo a imagem do slide? Sim. Sim? Algo acontece nesse Teams hoje que eu não estou conseguindo ver as coisas direito aqui. E aí, o Alexandre propicia para o Aristóteles um contexto muito favorável para que o Liceu, para que a escola dele se torne a grande escola do mundo ocidental. Inclusive, como eu falei, ele invade algumas cidades orientais. Um aspecto das invasões do Alexandre era o seguinte: ele não tirava a cultura do povo, ele misturava a cultura do povo com a cultura grega. Esse período de mistura dos outros povos, que são os orientais, inclusive há o encontro aí da filosofia de Platão, de Aristóteles, com as culturas budistas, por exemplo, né? O que tange aí o equilíbrio é uma referência desse momento. E esse momento da expansão do Império Macedônico, que é levado à cultura grega, sobretudo a cultura que o Aristóteles tinha, que é a cultura de Sócrates, Platão,
então, a construção de um novo período na Grécia chamado helenístico, né, que nós já estudamos no bimestre passado, aquelas escolas filosóficas do helenismo. Então, o helenismo é a expansão da cultura grega por todos os outros povos, para o que nós chamamos aí de mundo conhecido. Então, a cultura grega, ela é expandida para todo o mundo conhecido. E o Liceu é a referência aqui, porque quando o Alexandre invadia uma cidade, ele descobria uma planta ou um animal ainda não catalogado, ele mandava para o Liceu. Porque o objetivo da escola filosófica aristotélica, que é o Liceu, era justamente organizar, classificar e nomear todas as formas de conhecimento. Por isso que você vai encontrar até leitura de mãos, astrologia, tudo. O Liceu considera conhecimento tudo, todo o conhecimento do mundo, eles querem catalogar ali. Como a gente faz hoje nas universidades, que tem áreas de pesquisas em todas as áreas, justamente para ser aí a ideia de universal, né? Onde que se encontra a ideia de generalizações, ideias universais. A palavra universal é única, né? Então, a verdade única, a ideia única, que é nada mais, nada menos que o nascimento da ciência com esses filósofos aí. É uma ciência mais teórica. Então, os seguidores dele ficam conhecidos como peripatéticos, porque eles vão buscar caminhar pelas cidades, pela polis, pelos jardins, observando e, a partir da observação, fazer conclusões gerais, generalizações sobre aquilo que eles encontravam. Então, os seguidores eram conhecidos como os peripatéticos. Peripatos os alpendres dos prédios, os jardins, né, que ficam ali nas varandas da arquitetura grega. E eles vão fazer, então, nesses caminhos, a percepção. O que é a percepção? É o uso dos sentidos, a experiência. Essa característica aponta para a formação do conhecimento para o Aristóteles, que é um divórcio com o mestre dele, Platão. Então, alguns dizem, inclusive, que ele não continuou na escola de Platão, ele não sucedeu Platão depois da morte dele por causa da divergência do pensamento, e não pela xenofobia, como eu coloquei com vocês, que ele tem que sair da cidade. Ele fala, inclusive, assim, eu vou sair para que a cidade não mate outro filósofo, fazendo uma referência aí à morte de Sócrates, que foi condenado à morte, como eu já contei para vocês. Então, a diferença entre Sócrates entre Platão e o Aristóteles, ela é marcada em várias questões de vestibular, cai muito sobre isso. E a primeira coisa aqui é a distância deles entre o místico e o real. O Aristóteles, ele despreza o componente místico encontrado no Platão de um mundo fora do mundo, né? O mundo das ideias. E ele vai se interessar pelo mundo físico, ciências da natureza. Essa imagem que vocês veem aí na tela de vocês, ela é o centro de uma obra renascentista chamada Escola de Atenas, que inclusive é a imagem que está embaçada no fundo de todos os slides de vocês, que eu fiz essa arte aí, porque é uma obra do Renascimento que traz o retrato dos principais filósofos gregos. Chama Escola de Atenas de Rafaelo, né, de Rafael, o grande pintor renascentista, e hoje ela se encontra no Museu do Vaticano. Como boa parte das obras renascentistas estão no Museu do Vaticano, e ela retrata Platão apontando para cima e o Aristóteles para frente. Essa representação, inclusive, foi uma questão do Enem que dizia o seguinte: qual que é a simbologia, o que significa Platão está apontando para cima? E aí, o que significa o Aristóteles apontando para frente com o livro aberto, enquanto Platão está com o livro fechado aqui no corpo? Por quê? Para Platão, as ideias se dão de cima para baixo, do mundo das ideias para aplicação no mundo físico. E eu tenho que desprezar a percepção do mundo físico. Já para Aristóteles, é o inverso. É a partir da observação do mundo físico que eu concluo as ideias. Os dois são essencialistas, os dois buscam a essência das coisas. Só que o Aristóteles acredita que a essência está na própria coisa, que é a ideia que dá a coisa.
e o Platão acredita que a essência vem do universal fora. O Aristóteles também busca o universal, mas a observação, né, a percepção dos sentidos que o Platão dizia que eu tenho que desprezar, para o Aristóteles é ponto de partida para eu formular o conceito. Então, Platão parte do conceito para a percepção da realidade sensível. Aristóteles acredita que o conceito é formado a partir da experiência das coisas. Lá nas ciências, filosofias do conhecimento moderno, nós vamos ter correntes que vão fundamentar isso, que vai ser o racionalismo de Descartes, por exemplo, e o empirismo de John Locke, né? Então, o empirismo, que é a ideia formada pela experiência, e o racionalismo, a ideia da razão, que poderia ser aqui aproximados do conhecimento para Platão e para Aristóteles. Muito cobrado isso em vestibulares, pessoal. O conhecimento para Aristóteles, ele é formado a partir da experiência. Por isso, pai das ciências empiristas. O Platão acredita que o conhecimento é uma questão de reminiscência, que inclusive aí é interpretado por alguns religiosos espíritas como a ideia de reencarnação, porque ele diz que a alma redimensiona uma lembrança daquilo que já existia no mundo das ideias. Então, para Platão, a ideia das coisas é fixa nesse mundo das ideias. Para Aristóteles, o conceito da coisa está na própria coisa. Aristóteles, a partir da observação da realidade, da experiência do ser, é que atingimos sua essência. E aí, a ideia da teleologia, né? A ideia da teleologia, que é o quê? Eu preciso descobrir a essência das coisas. Como que eu descubro a essência das coisas? Me perguntando sobre a finalidade delas. Como assim? Qual a métrica para eu saber a essência? Eu faço uma reflexão. Qual o fim último dela? Qual a finalidade dela? Por exemplo, qual o fim último do lápis? Escrever. Logo, a essência do lápis é escrever. Então, essa doutrina, que é uma doutrina dos aristotélicos, como várias outras doutrinas, por exemplo, a doutrina de uma verdade de que nós chamamos aí de geocentrismo, né? Acreditar que a Terra está no centro do universo e tudo gira em torno dela. Essa verdade foi simplesmente posta como ciência durante 2000 anos, né? Só foi refutada na chamada Revolução Copernicana do século XIV ao século XVI, que foi quando o Copérnico, Galileu Galilei e o próprio Giordano Bruno disseram que não, que na verdade a questão era heliocêntrica, né? Então, e os gregos, os aristotélicos, os seguidores de Aristóteles, chegaram a essa ideia pela observação. Então, eles percebiam que o Sol nascia atrás, morria na frente, nascia atrás, morria na frente, fazendo um movimento semicircular no céu. Então, eles deduzem Terra parada, Sol gira em torno dela. Não falavam que a Terra era redonda, porque eles já viam que o movimento era semicircular. Terra redonda é para os ignorantes de nossa época mesmo. Então, essa ideia de teleologia, de observar as coisas, procurar a finalidade e buscar uma ideia universal é o que vai caminhar a ciência todo instante. Só que hoje, diferente dos aristotélicos, que buscavam uma verdade pronta e acabada, achava que a ciência era uma verdade dogmática, ou seja, inquestionável, hoje nós sabemos que a verdade científica ela só é provisória, até vir uma refutação ou uma melhora sobre a ideia já posta. Então, por exemplo, como eu coloquei, a ideia de que a Terra estava parada e o Sol estava girando em torno dela, foi uma verdade dos aristotélicos e que foi refutada, inclusive com grande dificuldade que foi refutada, porque o Aristóteles, gente, ele é tão importante na história da ciência que a igreja, na escolástica, ela tenta casar religião com ciência, e aí ela diz que refutar a ciência também é um pecado imperdoável, né? E quem refutava as teorias de Aristóteles tinha que responder no Tribunal da Santa Inquisição. Galileu Galilei foi chamado pela igreja justamente para se explicar porque ele estava falando contra a ideia geocêntrica do Aristóteles. E aí o Galileu, como muito esperto, o cara inventou a luneta em 8 horas, o telescópio em 16, ele era muito esperto, a hora que ele virou
para o Tribunal da Santa Inquisição, para os bispos cardeais, e disse, não, eu nunca disse isso, tá louco. A Terra realmente está parada e o Sol está girando em torno dela. Ou seja, mesmo acreditando no contrário, escrevendo contra o contrário, ele sabia do poder da igreja e a igreja defendia o Aristóteles como verdade científica. O que, como nós vamos dizer na próxima aula, a teoria do Aristóteles ela é utilizada para provar que Deus existe. Né? Ela é cristianizada na escolástica e provar que Deus existe. Então, vocês percebem aqui essa teleologia, finalidade, que é uma marca, inclusive, de hoje, de ficar procurando a essência das coisas, qual é a finalidade disso? Então, algo que hoje é muito simples para nós, né, pensar a finalidade de cada coisa, era uma base filosófica aristotélica. E ele queria ver a finalidade de tudo. Ele acreditava que tudo no universo, na natureza, tem uma finalidade. E que essa finalidade cabe ao filósofo descobri-la. E ele resolve também outra coisa importante, que é muito cobrado nos vestibulares aí, é que ele procura resolver o antagonismo, né, a contradição de dois filósofos antigos, filósofos pré-socráticos, que é o Parmênides, que diz que tudo é permanente, e o Heráclito, que diz que tudo é fluxo. O mestre dele, o Platão, já tinha resolvido isso falando que tudo é fluxo na percepção dos sentidos, mundo físico. E o Aristóteles vai dizer que tudo é fluxo na questão da potência. Então, o Platão tinha resolvido falando da teoria do mundo das ideias, falando que no plano metafísico as coisas são fixas e no plano dos sentidos as coisas são mutáveis, né? Resolvendo o problema entre Heráclito e Parmênides. Agora, o Aristóteles vai procurar resolver isso com essa teoria chamada de ato e potência. Então, o problema da permanência e da mudança desses filósofos pré-socráticos, que a gente chama de ontologia, caiu isso no Enem há 3 anos atrás, que é a ideia de onto, estudo do ser, e logia, né, onto, ser, e logia, estudo. Então, estudo do ser. Então, para o Parmênides, o ser é fixo, né? O ser é, o ser não é, e o ser não pode ser ao mesmo tempo. E para o Heráclito, o ser é fluxo, não se volta 2 vezes ao mesmo rio, pois todas as vezes que eu regresso ao rio, nem o rio é o mesmo, nem eu sou o mesmo. Agora o Aristóteles vai dizer, olha só, nós precisamos retomar esse problema e vamos resolver ele sem ser como Platão, falando daí do mundo das cópias e que as coisas são cópias de uma realidade metafísica. Então ele vai dizer que o conceito, a ideia das coisas, ela passa pela construção de entender que a gente forma a ideia, por exemplo, de cadeira a partir da observação que a gente tem na cadeira. E que uma cadeira, por exemplo, ela só é feita a partir da madeira. Não tem como eu fazer uma cadeira de uma água, por exemplo. O que ele está querendo dizer com isso? É que a potência, ou seja, a possível mudança do ser, está no próprio ser. Então, existe o ato, que é aquilo que o ser é atualmente, e existe a potência, que é a possibilidade daquele ser vir a ser outra coisa. Então, o ser é enquanto ato, mas ele pode vir a ser outra coisa. Então, ele está entendendo aqui uma relatividade ontológica. Então, ato é o estado atual do ser. Potência, aquilo que pode vir a ser. Quando vovó fala que você tem potência, ela está querendo dizer exatamente isso. Que em ato você não é, mas em potência você pode vir a ser alguma coisa. Então, ato é o estado atual do ser, e potência o que pode vir a ser. Então, ele vai dizer que dentro do ato já encontra potência. Como assim? Por exemplo, a semente de uma árvore. Não dá para eu fazer um carro da semente de uma árvore, mas dá para eu plantar essa semente e ela vir a ser uma outra árvore. Então, é próprio do ato as possibilidades do que o ser pode vir a ser. E também o acidente. O que é o acidente para Aristóteles? É quando a potência me indica que pode vir a ser, por exemplo, a semente ela pode vir a ser uma árvore, mas eu faço um acidente com ela, eu como essa semente, então ela deixa de ser uma árvore e ela vai ser agora matéria orgânica. Tá claro isso, pessoal? Estão aí? Sim, estamos aqui, tá claro. É muita coisa, mas vamos lá. Aristóteles tem uma porrada de coisas que, inclusive, muito cobradas. Vocês vão ver, eu não sei tecnicamente números, mas eu vejo que é o filósofo mais cobrado dos 3, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele é o mais cobrado nos vestibulares. Olha, agora vamos passar para a teoria das causas. Causas materiais, causas eficientes, causa formal e causa final.
Para o Aristóteles, eu devo investigar as coisas, isso aqui já me mostra que eu estava falando para vocês sobre a preocupação dele de ter um método, de ter um caminho científico. Hoje, coisas tão importantes para nós, por exemplo, a gente tem um método, a gente tem um caminho científico para aprovar um medicamento até ele ir para a prateleira das farmácias, né? Demora em torno de 10 anos para um medicamento chegar na nossa prateleira para que a gente possa consumi-lo com segurança, né? Então, aí a gente está vendo aí um debate tremendo da ciência sobre aquilo que é seguro de afirmar sobre a eficácia de um medicamento, né? Então, por que se tem o método? É o que o Aristóteles já diz aqui, ó. Eu preciso investigar as coisas particularmente. Eu preciso fragmentar ela em partes. Então, aquilo que é uno, para chegar a uma ideia universal, eu preciso fragmentar essa ideia. Então, para ter uma ideia de uma coisa, eu preciso fragmentá-la em questões investigativas. Do que é feita essa coisa, quem fez essa coisa, qual que é a ideia que dá forma a essa coisa e por que ela foi feita. Então, a questão das 4 causas aqui, ela, inclusive, serve de base para a gente fazer coisas elaboradas, até mesmo numa redação, né? Pensando aí na preparação de vocês para o próprio Enem, eu preciso de argumentos que me dê finalidade, eficiência, materialidade e formalidade das coisas. Então, a teoria das 4 causas de Aristóteles é a base de uma investigação científica. Então, tem até no texto dele, ele fala, por exemplo, eu pego uma estátua de Sócrates. Então, essa estátua ela é feita de quê? De causa material, feita de quê, né? Então, causa material é o do que é feito. Essa estátua é feita de mármore. Ok. E qual que é a ideia que dá materialidade a essa coisa? Ou seja, qual que é a ideia que formata essa coisa? Ou seja, qual que é o formato dela? Como? Então, o formato dela é o corpo do filósofo. Muito bem. E qual que é a causa eficiente? Quem fez? Quem elaborou essa estátua? Então, o artista fulano. E qual que foi a finalidade? Foi homenagear o filósofo. Então, a teoria das 4 causas é se questionar fragmentando a ideia. Aqui, ele traz 4 parâmetros para a gente pensar as coisas. Então, causa formal, causa eficiente, causa material e causa final. Por que foi feito, quem fez, do que é feito e qual que é a ideia que formata isso. Como eu já disse, ele é o pai da lógica, né? E vocês perceberam que essas 4 causas aqui têm uma lógica, né? Ele traz os textos em argumentos lógicos, que aí por isso que ele é chamado o pai da lógica, por causa do silogismo, afirmações gerais para afirmações particulares ou afirmações particulares para gerais. O que é isso? É entender o uno e entender o particular. Coisas que a gente já entende que os gregos faziam isso, por exemplo, diferenciar o que é coletivo do que é individual, que é o que formata a política, que agora eu vou entrar nisso. Mas vamos lá. O pai da lógica, a ideia de identidade, ele vai escrever no Organum, que é o livro dele, que ele fala de lógica, que é Organum, é isso mesmo. Ele vai falar sobre a identidade de cada coisa. Então, cada coisa é aquilo que é, buscando o princípio dos ontológicos lá, que o ser é, o não ser não é, e o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, princípio de identidade e não contradição. Uma coisa pode ser outra coisa, uma coisa pode ser diferente da outra, mas ela não pode contradizer a ela mesma. Então, a identidade, que entra aí no não contraditório. Pensamento não pode ser, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. E o terceiro excluído. O que é o terceiro excluído? Ou é ou não é. Não tem terceira opção. Então, esse raciocínio lógico, de percepção lógica, universalista, absoluta, uma ideia geral das coisas sem um terceiro excluído, ou é ou não é o que caminha a lógica das ciências ocidentais. Inclusive, é a partir daqui que vai se formatar o dogma da religião cristã. Então, ou é ou não é.
ou é Deus, ou é o anticristo, ou é Cristo, ou é o anticristo. Então, é um argumento lógico de intolerância à relatividade. Não existe relativismo na lógica. Então, é uma lógica que defende a ideia de uma lógica universal, como se existisse uma lógica que ela serve para todas as coisas e para todo o tempo, em qualquer momento. É a procura do Aristóteles. E vai ser a procura dogmática religiosa. Aí, entramos na ideia de política. O Aristóteles, ele é tão importante para a ideia de política que ele é o cara que inventou a palavra política. É esse livro, aí como eu disse, é o cara, entre aspas, porque a gente sabe que os livros não são unicamente textos dele, propriamente de cunho dele, né? Como também os textos dos evangelhos, que escreve sobre Jesus, muito depois de Jesus, e era escrito por comunidades. Mateus, Marcos, Lucas e João assinaram, mas não são textos todos de cunhos deles. Inclusive, nem todos eles sabiam escrever. Era uma forma de... A antiguidade trabalha muito com isso. Como eu já coloquei, o mais notório assina, mas não significa que o texto é dele. Mas aí, vamos lá. O Aristóteles, a escola de Aristóteles, escreve esse livro sobre política. Eles criam a palavra política. Olha só, como que eles criam a palavra política? Nesse livro, ele vai analisar como se dava primeiro, a Grécia Antiga, ela não é única, né? Então, não é... Hoje a gente tem Atenas como a capital da Grécia, mas não era assim. Atenas não era a capital, era uma das cidades, a cidade mais importante culturalmente, por aquilo que já é formatado, o império do Péricles, que cria um templo religioso e faz de Atenas uma rota comercial das outras polis, mas as polis, elas eram independentes e cada uma tinha o seu sistema político. O Aristóteles, observando que cada uma tinha o seu sistema político, suas formas de funcionar, eles vão analisar como que era cada uma dessas polis, como que era o comércio, como que era a obediência, como que era o poder. Então, essa polis, por exemplo, Esparta, funciona de uma forma organizada em torno da preparação para a guerra, do corpo do seu cidadão para a guerra. Essa cidade já é democrática, essa outra cidade é oligárquica. Então, ele vai perceber que cada cidade tem sua política. Polis, cidade, lítica, arte. Então, a sua forma, a arte de organizar a sua polis. Cada uma delas tinha a sua maneira. Então, ele vai investigar e se perguntar qual a melhor maneira, qual o melhor sistema político. E a resposta dele, a conclusão dele, se vocês lerem esse livro, gente, é um dos livros mais vendidos do Aristóteles é esse. Vocês vão encontrar ele em várias editoras, inclusive em PDF na internet. E se você ler, você fala assim, caralho, ele tá falando do Brasil. Nossa, ele tá falando do Lula, ele tá falando da Dilma. Nossa, ele tá falando do Bolsonaro. Porque os clássicos têm muito disso, né? Eles escrevem, parece que o que eles escreveram num tempo serve para todo o outro. E ele vai analisar as relações, inclusive falar de corrupção dessas cidades, falar do objetivo da política, falar de obediência do povo com as leis. Então, a política, o cara batiza a palavra política, analisando que existiam várias maneiras de fazer política e se perguntando qual que é a melhor maneira. Ele responde que não existe uma melhor maneira, mas que cada polis encontra a sua melhor maneira de se organizar a partir da característica do seu povo, a partir da característica das suas possibilidades, né? Então, ele vai analisar essas várias experiências de organizações políticas e se perguntar sobre isso. O que é a política? E aí ele parte dessa doutrina aqui, que cai muito também, que é chamada de eudaimonismo, ou eudaimonia, que é a doutrina deles, os aristotélicos, para a ideia de felicidade. Então, lembra que eu falei que tudo tem uma essência, e que a essência eu encontro perguntando sobre a finalidade? A mesma coisa cabe ao ser humano. Qual o fim último da caneta? Escrever. Qual o fim último do papel ser escrito? Então, tudo se encontra a sua essência a partir da sua finalidade. Então, qual o fim último do ser humano? Ele vai dizer que é a felicidade. Todas as ações humanas, segundo Aristóteles, são voltadas para a felicidade. A felicidade, abre aspas, é um princípio. Para alcançá-la que realizamos todos os outros atos. Ou seja, para ele, tudo que nós fazemos, até mesmo quando a gente erra, a gente está tentando ser feliz. E ela é exatamente o gênio, ou seja, a criação de todas as motivações. Então, é pela felicidade que nós motivamos tanto as instâncias da essência individual,
que aí ele vai chamar isso de ética. Lembra que eu falei que ele faz esse exercício parte e todo, né? A parte e o todo, a vida particular e a vida coletiva. Algo que os gregos já faziam isso como parâmetro para definir se era algo era democrático ou não. Então, individual, ética. Nosso esforço individual para ser feliz, ética. Nosso comportamento individual, ética. O nosso comportamento coletivo para ser feliz também. Inclusive, ele fala que o objetivo de toda a cidade é a felicidade do seu povo. Então, o coletivo, política. A ética é relacionada com a virtude. Olha só, a ideia de virtude e vem também aí de justiça, que é outra coisa que ele escreve bastante. Quem for estudar faculdade de Direito vai ler muita coisa do Aristóteles sobre a definição do que é justiça. É a justa medida. É aí a que eu coloquei aqui para vocês, a representação da balança de Libra. É o quê? É o equilíbrio, como que eu falei para vocês, dá aí uma ideia do que o budismo fala de caminho do meio, né? Procurar sempre o meio. Porque o que é de mais passa, o que é de menos falta. Então, é a possibilidade da felicidade, é que Aristóteles afirma aí que o homem é um animal político. Algo importante também para Aristóteles é a linguagem. A linguagem do grupo que você está te formata. Olha só, Aristóteles está falando isso muito antes da gente falar de cultura, tá? Então, ele está sinalizando aqui que eu vou usar a palavra cultura, para vocês entenderem, é que o coletivo cultural forma um individual. Inclusive, nesse livro, Política, ele nos relata sobre a necessidade de construir um espaço de cidade justa para que a gente caminhe. Então, ele não acredita na educação individual, ele acredita na educação coletiva. Ele diz assim, se eu coloco um indivíduo corrupto dentro de um sistema justo, ele será levado à justiça. Da mesma maneira que se eu coloco um indivíduo justo dentro de um sistema corrupto, ele também será levado à corrupção. Então, a organização da cidade é essencial para a formação do individual. Então, a ética é a doutrina moral individual e a política é a doutrina moral social. Gente, isso também é demasiadamente cobrado em provas de vestibulares aí, a ética e a política para o Aristóteles. Inclusive, eu vou falar mais um pouquinho aqui, no final dessa aula, sobre a ideia de virtude para ele. Que a virtude, ela vem ser aí a ideia de governar, dominar as paixões, que para ele, as paixões elas destroem, que isso já é dos gregos. A ideia da paixão, o gosto tem que ser controlado, o desejo tem que ser controlado, o corpo tem que ser controlado, como nós já colocamos aí a distinção que já Platão fazia sobre corpo e alma. Então, a virtude ética não é a razão pura, olha só, não é a razão pura, é a razão prática, mas é a aplicação da razão. Então, por exemplo, se eu penso, isso já vem do Platão, viu? Se eu penso e não faço, pouco importa. O que importa é o quê? A aplicação disso. Então, a ética como o princípio dos costumes, da moral, daquilo que eu faço, é a ideia de uma ciência prática para o Aristóteles. Mas é uma noção como ciência do ser humano aprende e desenvolve no que combate aos vícios. Olha só. Então, eu tenho duas palavras aqui. A virtude e o vício. Então, o vício é o oposto à virtude. Então, mais uma vez, volta aqui a ideia do equilíbrio e balança de Libra. Ó, o vício de um lado e a virtude do outro. Ó, se eu sou corajoso demais, isso não é virtude. Isso é vício. Eu vou ser prepotente se eu sou corajoso demais. Eu vou ser inconsequente se eu sou corajoso demais. Se eu sou corajoso de menos, isso também não é virtude. Isso é, inclusive, falha, né? Isso é vício. Esses conceitos de vício, paixão, né, voltado para paixão, e virtude voltado para a razão, é o que vai qualificar os argumentos da virtude intelectual e virtude moral lá na nossa Idade Média, com os escolásticos já citados nessa aula, para a construção do conceito de para vício, pecado, para virtude, santidade. Então, o que nós temos de prática, de uma moral religiosa, virtude de um lado, pecado do outro, é uma construção do que ele chama aí das virtudes. Inclusive, ele cria, ele linka, ele descreve conceitos de
7 virtudes e 7 vícios, de combater as virtudes com os vícios. A Igreja Católica, ela vai depois oficializar isso como os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, que são formados muito depois, lá no final da Idade Média, e são formados, inclusive, para um contexto de domínio da sociedade, né? Os vícios, considerados vícios aí, a gula, por exemplo, tinha uma finalidade sobre a ideia da avareza, né? A ideia de combater os juros, de combater o acúmulo. Existe um interesse comercial por trás do que é elevado como virtude e vício, ou seja, pecados capitais. Inclusive, eu indico para vocês assistirem uma série do Café Filosófico da TV Cultura, que eles fizeram um episódio para cada vício capital, né, para cada pecado capital, explicando como cada conceito surgiu na história. E aí, por fim, para encerrar aqui, aquilo que eu já pontuei sobre a importância do Aristóteles como o pai da ciência. E aí a ciência como busca dos universais. O que é universal? É uma ideia geral e unicamente válida. Quando eu digo unicamente, é por causa da ideia de lógica, válida para todo o tempo e para todo instante. Os 2 aspectos que guiaram a ciência são a causalidade e a necessidade, porque eu já expliquei a causalidade aí com investigar causa eficiente, causa material, causa final, causa formal. Atribuindo para a ciência o princípio de encontrar generalizações, ou seja, a ideia geral. Por exemplo, eu tenho folha arredondada, folha com ponta, folha mais áspera, folha verde, folha mais amarelada, folha mais vermelha, mas eu tenho a ideia geral de folha. E para o Aristóteles, o que interessa à ciência é encontrar a ideia geral. Há 2 maneiras de obter essas novas verdades, essa ideia. A primeira é a indução, ou seja, o que é a indução? É do particular para o universal, que consiste da passagem do particular para o geral. Ou seja, esse professor de filosofia é bonito, esse outro professor de filosofia é bonito, esse outro professor de filosofia é bonito, logo, todos os professores de filosofia são bonitos. Concordam? Ou pode ser ou pode ser do universal, né? Todo loiro é inteligente. Ítalo é loiro, logo Ítalo é inteligente. Então, essa é a lógica. Ítalo é mentiroso? Logo, Ítalo é exceção. Através do exame de exemplos, então, o particular para o universal e do universal para o particular. Dedução e indução. Então, essa matriz, inclusive aqui, de maneira de fazer ciência, de chegar a uma verdade, né, que nós chamamos aí, conhecido como silogismo, né? Quem se interessar, pesquisem. Joguem aí no YouTube aulas sobre silogismo e lógica, ajuda muito na construção argumentativa para provas de redação, gente, é muito bom. A ideia de conclusões embasadas. Hoje isso, pessoal, é uma urgência, né? Nós estamos aí no pós-verdade, questionando sobre ciência e entender que a ciência, desde o Aristóteles para cá, obviamente, ele vai ser retomado na Revolução Cientificista do século XIV ao século XVI, mas o principal objetivo da ciência é esse, né? É dizer sobre uma ideia com fundamentação, com argumentação, com dedução e com indução. Nós temos hoje os laboratórios de ciência nas nossas universidades que caminham ainda hoje na métrica do Aristóteles. Quando eu vou fazer um trabalho de doutoramento dentro da universidade, eu preciso demonstrar a metodologia que eu cheguei àquela conclusão, e isso precisa estar embasado com silogismos, né? Que nós chamamos isso de estrutura lógica. Por isso que Aristóteles é o pai da lógica, é o pai da linguagem, é o pai das ciências em geral, é o pai da ética, é o pai da política. Então, é um filósofo muito importante que vocês devem não só ficar nessa aula, mas pesquisar mais coisas sobre ele e se preparar aí para os desafios das provas do concurso. Ok? Então,
nós falamos aí dos nossos 3 clássicos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Agora, entendendo também que mais do que eles é o grupo deles, a escola filosófica deles, né? A gente fala dele como uma referência significativa, como representante, mas o que importa dizer e conhecer aqui é que era a filosofia daquela escola filosófica chamada Liceu, e os seguidores dele chamados peripatéticos. Ok? Alguma dúvida? Não, Anotaram? Fizeram as anotações de vocês? também não. Ai, ai. Eu vou fazer de hoje para amanhã, vou colocar lá a atividade para vocês na plataforma Educacional FIEG sobre Aristóteles. Vale 20 pontos, aí depois só vai faltar mais uma que eu estou vendo, porque parece que vai ter um simulado, né? A escola falando para a gente usar o simulado, talvez na última semana eu não coloque exercício para vocês, porque aí a gente usa os 20 pontos do simulado para fechar a nossa nota. Oi. Tem um Geek Test, você sabe até que dia que fica aberto? Então, esse, eu acho que esse não é o Geek Test, é no Geek mesmo, mas é um tipo de simulado. A coordenação passou, mas me falha a memória aqui, eu não lembro qual que é até que dia. Mas é esse que é para vocês fazerem, que vai valer nota para todas as disciplinas. Eu acho que no blog tem como é que é o nome disso? Um recadinho sobre isso lá. Aí vocês façam ele, porque aí talvez, eu vou confirmar com a coordenação, mas se for usar essa nota mesmo, aí na última semana eu não passo atividade, aí fica só 4, essa de Aristóteles ficaria a última atividade para vocês, se eu for usar essa atividade do Geek. Mas eu acho que é esse Geek Test mesmo que você está me falando. Ok? Alguém da sala que tá aí, tem alguma outra informação sobre esse Geek Test? Não. Não? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar a nossa aula. Mais uma vez, façam pesquisa sobre Aristóteles. Pesquisem as últimas questões que o Enem cobrou do Aristóteles. Ele é muito cobrado. Raramente tem um Enem. Acho que teve 2 ou 3 só que não apareceu questões dele, mas sempre ele é cobrado porque eu já expliquei durante toda essa aula qual que é a importância dele. Ok? Posso sair? Tá acordado, Bruno? Bruno Azevedo? Ezequiel estava acordado.